Boa noite a todos. O campeonato tá chegou na 10ª rodada, alguns times ainda com jogos a menos, né, por causa das enchentes lá no Rio Grande do Sul, então ainda não são todos que têm 10 jogos, mas 10 rodadas já é metade, até um pouco mais que a metade de um primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E se a gente pegar como o calendário é formado, ainda mais nesse ano que está tendo Copa América, então a Copa do Brasil está parada, a Libertadores está parada, então tem uma sequência grande agora de brasileiro. O primeiro turno, ele desenha onde cada time vai brigar. Normalmente é isso, né? Quando o primeiro turno ele mostra, esses aqui vão brigar em cima pelo título, por Libertadores, esses aqui vão brigar aqui embaixo, lutando para não cair, e o campeonato ele é desenhado assim. E na 10ª rodada já começa a ter um desenho disso. Ainda, claro que é um início de campeonato, tem mais 28 rodadas, mas já começa a desenhar ali quem fica em cada bloco. Flamengo e Palmeiras, eu nunca tive dúvida que brigariam pelo título, e acho que brigarão, com certeza brigarão os dois, que são times que perdem muito pouco, mesmo quando jogam mal, eles perdem pouco, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo. Esse Flamengo do Tite perde pouco. E aí vamos ver se vai ter um terceiro elemento. E se tiver esse terceiro elemento, eu acho que tem 2 candidatos aí. Um é o Botafogo, que está ali de novo, e o outro que pode aparecer ainda é o Internacional, porque tem os jogos a menos. O Inter, se ele cumprir bem esses jogos a menos, talvez ele brigue. O Atlético Mineiro era um time que tinha essa condição de brigar, e ainda tem, ainda é cedo, claro. E o Galo, ano passado, deu uma arrancada no segundo turno, mas ele, de novo, está começando a ficar para trás. Ano passado ele deu uma arrancada e quase chegou também, porque o Botafogo caiu, enfim. Mas o Galo é um time que hoje perdeu para o Vitória, que é um time que normalmente era para brigar lá em cima, que se começar a ficar muito ponto atrás, vai se complicar, porque esse ano acho que não vai ter um time que vai despencar como o Botafogo despencou. Palmeiras e Flamengo são times que perdem muito pouco, e os dois podem, tanto Palmeiras quanto Flamengo, eu acho que eles não vão dar essa oportunidade de alguém vir de trás e chegar atropelando. Ô Bruno, eu concordo muito com você, porque tem uma coisa que eu não imaginava que fosse acontecer tão rápido, a recuperação do Palmeiras no campeonato. O Palmeiras começou mal, né? Perdeu 2 jogos como mandante. Então, nas 6 primeiras rodadas, o Palmeiras ganhou 2, empatou 2, perdeu 2, né? E o bloco da frente abriu um pouquinho, não tinha dúvida nenhuma de que o Palmeiras fosse encostar nesse bloco da frente. Mas, na verdade, acabou encostando até mais cedo, porque o Palmeiras, agora, vem de uma sequência de 4 vitórias consecutivas. Criciúma, Vasco, Atlético Mineiro e hoje. E eu acho que o mais alentador para a torcida do Palmeiras é que o nível de atuações melhorou muito. O Palmeiras jogou ótimo futebol contra o Atlético Mineiro, mesmo no 11 contra 11. E o Palmeiras, de novo, hoje, atuou bem. A partida de hoje foi complicada, porque o Bragantino também jogou bola. O Bragantino poderia ter feito 1-0, aí depois disso o Palmeiras abriu o placar, poderia ter feito mais gols. E aí, no segundo tempo, o jogo caiu um pouquinho, mas mesmo assim o Palmeiras teve chance para ampliar o placar. Mas eu também acho que, em condições normais aí de tempo e temperatura, né, não foge de Palmeiras e Flamengo. Botafogo pode ser, como você classifica, o terceiro elemento, e já bem diferente do que aconteceu ano passado, quando o Botafogo era o time a ser batido, porque liderou o campeonato com grande folga durante muito tempo, né? De qualquer forma, eu acho que essa reação do Palmeiras e o Botafogo se mantendo em segundo aumenta também a expectativa para o confronto de Copa Libertadores. Certo, seu Zé Manuel? Certo. Outro aspecto também, a gente aguardava com expectativa o comportamento. E o Flamengo, ele dizia que ele ia ser o mais atingido por conta do número de jogadores servindo às seleções, principalmente a do Uruguai, no caso do Flamengo, mas não só, do Chile também, durante a Copa América. O Palmeiras também perdeu os jogadores, o Endrick, a principal estrela do time, né? O Gustavo Gomes, que é um zagueiro emblemático, um zagueiro ídolo da torcida, muito importante para a equipe. Felizmente para ele, o Piquerez não foi chamado pela seleção do Uruguai e havia algumas respostas que precisavam ser dadas. Então, até aqui, quem sofreu mais? O Atlético Mineiro. Não só pelos jogadores que ele perdeu para a Copa América, mas também por jogadores que ele perdeu para o DM, por suspensão. E o Galo não está conseguindo render, está realmente entrando em parafuso. Ele já não rendia bem e vem de 2 jogos com 8 gols tomados.
contra o Palmeiras e hoje contra a equipe do Vitória. No lado do Palmeiras tem uma outra questão importantíssima. Sai Hendrick, como é que vai fazer? Aí aparece o Estevão. Já estava aí, mas não nessa dimensão, né? No jogo anterior, né? Arrebentou, acabou com o jogo. Jogo de hoje, o primeiro tempo ele ia fazer um gol ali que eu vou te falar, era para todo mundo sair do estádio, aquelas coisas que a gente falava antigamente, né, Flávio? Sai do estádio, paga ingresso e entra de novo. Ia ser um gol, costurando todo mundo, driblando todo mundo ali e quase fez o gol, o goleiro Cleiton acabou defendendo, mas seria um gol maravilhoso, espetacular. E o Flamengo que conseguiu, nos 3 jogos contra o Vasco, na goleada de 6-1, ainda era o time titular, com os jogadores titulares. Mas depois ganhou do Grêmio, sofreu no começo, mas depois resolveu o jogo no final, empatou com o Atlético, mesmo com um gol lá no último segundo de jogo, com o Atlético reclamando, e hoje, muito embora o Bahia tenha dominado o jogo quase inteiro, pelo menos 75% do jogo, o Flamengo conseguiu de novo na bola parada e faltando 1 minuto para acabar o jogo, outro gol de cabeça, conseguiu ganhar o jogo. Em termos de pontos, pelo menos, o Tite está conseguindo, né, levar bem o Flamengo nesse período. E tem, claro, a situação do Grêmio, a situação do Internacional, que é uma situação à parte de equipes atingidas por causa da tragédia lá no Rio Grande do Sul. Na tabela, quem está sofrendo muito é o Grêmio, que está ali na zona do rebaixamento, com a vitória do Vitória da Bahia hoje, né, em cima do Atlético Mineiro. A gente até dizia ontem que isso poderia acontecer. A zona do rebaixamento com Vasco, com Grêmio, com Corinthians e com Fluminense. Ô Bruno, o Pipero falava da reação do Palmeiras. E vocês também comentavam durante a transmissão o fato do Palmeiras estar jogando com a molecada. Hoje o sistema de jogo do Palmeiras supera as individualidades? Eu acho que assim, o Abel ele conseguiu, tá conseguindo, tá no caminho disso, né, de acertar a equipe coletivamente, taticamente, né? O Palmeiras ele não vinha jogando bem, né? Ainda assim perde pouco, mas o desempenho não era bom. E os últimos jogos o Palmeiras dá sinais sim que está melhorando. Acho que contra o Vasco já foi um jogo muito bom. Contra o Galo, ótimo, teve toda aquela circunstância, a expulsão do Hulk, mas o Palmeiras já vencia por 1-0 e estava melhor que o Atlético quando o Hulk foi expulso. E hoje também uma boa partida. O Bragantino é um time difícil. O Bragantino de novo vai brigar ali por vaga em Libertadores. O Bragantino vai ficar ali na primeira parte da tabela, né? Um time muito duro ganhar do Bragantino, né? Um bom time, né? Então o Palmeiras ele está se acertando coletivamente e aí o individual vai crescendo. O Veiga melhorou, né? O Veiga que não vinha bem está melhorando. É a boa notícia da hora, né? Sim, que é o cara que mais evoluiu. Mas tem o ponto, né? O Palmeiras já ganhou campeonatos com o Abel sem ter assim um super talento individual. Ótimos jogadores, o Veiga muito decisivo várias vezes, o Dudu, o Rony dentro das características dele já decidiu muitas vezes pro Palmeiras, Zé Rafael, são jogadores históricos aí do Palmeiras, o Gomes que está na seleção. Mas ano passado no Brasileiro teve o Hendrick naquela reta final como o cara que foi o diferente, né? Foi o cara que desequilibrou a favor do Palmeiras. E esse ano parece que vai ter de novo, e é outro garoto, né? Que é o Estevão. O Estevão, ele é muito diferente também, né? O Estevão é muito talentoso, é um cara que pode ser o brilho diferente dentro de um time que é muito bom coletivamente, que está se acertando coletivamente e dava para imaginar que acertaria, porque isso já aconteceu algumas vezes, né? O Abel já teve um momento, o time não está bem, ele foi lá e conseguiu acertar. E não é porque ele é um gênio, claro que ele é muito competente, mas é porque ele está lá há muito tempo e ele conhece o elenco confia nele, ele confia nos caras e é um cara competente, claro. Então isso é mais fácil acertar com ele do que se viesse outro, eventualmente, né? Trocar técnico com 4 jogos, né? Essas coisas assim. O Vasco fez. Aí mas o Estevão pode ser esse cara do brilho diferente aí. Não, mas calma que o Ramon Dias pode voltar, estão falando que sim. Agora, o Pipelo, onde entra o Felipe Anderson nesse time que vocês estão colocando, que é o time da molecada? Onde entra o Felipe Anderson? Sobre a molecada é bom pontuar que o Palmeiras começou jogando com o Estevão de moleque, né? Porque o Gabriel Menino, não dá para dizer que... E o Naves, né? Na zaga. Porque o Gabriel Menino... É que depois, a partir dos 75 do segundo tempo, que ele começou a mexer, a botar molecada. Os 2 últimos entraram com 40 do segundo tempo. Fabinho, Garcia e o Vanderlan entraram depois. Pois é. E onde ele entra, se é que ele entra? E o Dudu? O Dudu, Flávio... O Dudu vai ser um reserva muito útil para o Palmeiras, né? Eu acho que o lugar do Felipe Anderson ele já está aquecido e pronto. Sim. Acho que ele ocupa a vaga que até outro dia era do Lázaro. Hoje não jogou o Lázaro, porque estava contundido. O
Palmeiras começou jogando com o Zé Rafael um pouco mais à frente, mas a recuperação do Veiga, eu acho que tem muito a ver com o fato de que o Veiga voltou a jogar no lugar que ele gosta mais, pertinho lá do atacante mais aberto pelo lado direito. Esse foi a melhor versão do Veiga em 22. Né? Porque o Endrick estava ocupando esse espaço. Lá. Aí o Veiga... E o Veiga estava desequilibrado. O Veiga, né, estava muito claro isso. Agora não. Agora o Veiga volta para o lugar dele e falta ocupar melhor aquele lado esquerdo. Por quê? Porque a falta de um jogador melhor daquele lado esquerdo também prejudica o Piquerez. Acho que a má fase do Piquerez também estava intimamente relacionada a isso, porque não tinha mais um jogador por lá para jogar com ele. Então era o Piquerez isolado. Aí nós vimos esse ano dezenas de vezes o Piquerez pega a bola, chega mais ou menos perto da área, não sabe o que fazer, não passa ninguém, chuveirinho. Teve um jogo que eu contei mais de 10 vezes isso aí. Agora acabou esse negócio. O Piquerez cruza, mas ele cruza rasante porque ele chega ao fundo. Ele melhorou muito nesses jogos também. E então, a evolução desses dois jogadores, do Veiga e do Piquerez, eu acho que são um retrato, né, dessa mudança do Palmeiras nessas últimas rodadas. E aí falta o Felipe Anderson entrar no lugar do Lázaro. O certo é que, quando houve a crise do Dudu, porque foi uma crise, né? Foi um momento fora do padrão do Palmeiras. O que se imaginou? Bom, o Palmeiras vai ter que responder em campo. Porque se não responde, a gente não pode esquecer que foi intromissão de torcida uniformizada que gerou tudo isso. Ela ia gerar mais uma crise no clube. E aí o Palmeiras precisa responder em campo. Se não responde, eles que começaram a crise, eles iriam provocar mais ainda dentro de campo, já que eles são desafetos da Leila desde que ela parou de patrocinar a escola de samba deles. Isso é uma realidade. Mas o Palmeiras precisaria perder. Palmeiras ganhou muito bem do Atlético Mineiro, ganhou muito bem hoje, 2 jogos difíceis, mete 6 pontos e cola na liderança. E aí, de novo, Zé Manuel e o Dudu. O Dudu ele vai ter que conquistar o espaço dele, como sempre, fazendo gol, jogando bem. Para jogar, treinar bem. Hoje, por exemplo, a gente ficou naquela expectativa. Será que o Dudu vai entrar? Não vai entrar? O time inteiro lá do banco ia para o aquecimento. Dudu estava lá no aquecimento. E a expectativa, vai entrar? Eu e o Piperno aqui, a gente comentava, o Abel não vai colocar com o jogo 2-1, porque o jogo não está resolvido. E a gente não sabe fisicamente como é que está o Dudu. É um risco. Então, se fizer, o Piperno até falou no ar, se fizer 3-1, há uma chance do Dudu entrar. Mas ele vai ter que conquistar o espaço. Assim, eu sei que a torcida organizada está com o Dudu, e uma boa parte da torcida do Palmeiras tem muita gratidão pelo que ele fez na história do Palmeiras. Ele foi um jogador, um símbolo, né? Ele chegou num momento muito ruim e foi aquele momento lá com o Paulo Nobre do Palmeiras dar a volta por cima. Começou dando um chapéu num grande rival e ele chegou e o que ele fez pelo Palmeiras não se apaga. Mas agora já hoje mesmo eu ouvi torcedor, por mim já pode ir embora. Muito torcedor falando isso aí. Ele não queria sair, então deixa que saia. Ele vai ter que conquistar treinando primeiro. O Abel não vai escalar ele se ele não conquistar esse direito treinando. E depois jogando e sendo decisivo, como sempre foi. Se ele conseguir ser o Dudu, que sempre foi, ele tem condição de ganhar a posição de quase todos aqui, do ataque do Palmeiras. Ele tem condição de brigar e ganhar a posição do time. Mas assim, ele vai voltar, faz um ano que ele não joga. Entendeu? Até essa confusão com o Cruzeiro, aí sai não sai, ele poderia ganhar um espaço pelo nome, pela história dele. Agora não. Para mim, pelo menos, do jeito que eu vejo. Exato. Agora ele vai ter que recuperar esse espaço jogando, treinando e jogando. Ô Bruno, o futebol é mais do que dentro de campo, né? A gente sabe que entra o aspecto político, entra o aspecto de mostrar para o grupo determinadas situações e tal. O Dudu, você acha que ainda terá espaço no Palmeiras, mesmo permanecendo até 2025? Ou a tendência é essa relação ir se deteriorando, à medida que o time vai ganhando, e no final ele acabar saindo de uma outra situação? Como é que você está imaginando nesse momento? Acho que é uma interrogação bem grande mesmo, porque tem a questão física também, né? O Dudu não joga desde agosto do ano passado, e é um jogador com 32 anos, não dá para saber como ele vai voltar também nessa parte física, que em algum momento ele vai jogar. Tem muito jogo, o Palmeiras está na Copa do Brasil, está na Libertadores, está no Brasileiro, então tem muito jogo, então ele vai jogar em algum momento, não tem como não utilizá-lo, ele estando no elenco ele vai jogar.
E aí depende do desempenho dele, mas eu tenho dúvida também quanto ao desempenho, não só essa questão que ficou da saída que não aconteceu, a presidente falando que ele estava vendido, que acabou o ciclo dele no Palmeiras, aí ele decidiu permanecer. Mas a questão do desempenho, e por isso que eu achava que era um ótimo negócio para o Palmeiras, claro que corria o risco dele chegar no Cruzeiro e jogar bem. Ele não quer dizer que a carreira do Dudu acabou porque ele teve uma lesão de cruzado aos 32 anos, mas é uma interrogação de como será essa volta. O Bruno Henrique no Flamengo, por exemplo, ele voltou, ele tá bem, mas não é o mesmo. Não é o mesmo, né? Não é. O Bruno, ele é ainda um jogador não que é titular. Não é titular. O Bruno Henrique é ídolo da torcida e é reserva do Everton Cebolinha. Quando eu digo... O Gabigol é reserva também, sim, do Pedro. O Bruno, ele é útil ainda pro Flamengo, assim, ele ajuda o Flamengo de vez em quando, mas não é mais o que era antes, né? Não é mais um titular absoluto, não é mais uma das estrelas do time, assim, um cara essencial. Então, às vezes ele joga, às vezes não, mas hoje no time, se fosse uma final de Libertadores agora, você vai colocar o seu melhor time, o Bruno não seria do time do Flamengo. E o Dudu hoje não seria do Palmeiras, até porque não joga faz tempo, e é uma dúvida. O Dudu pode ainda ser um jogador útil, mas não sei se voltará a ser assim a grande estrela do time, isso aí acho que é mais difícil. A grande estrela do Palmeiras era o Endrick. Quando o Endrick saiu, ficou aquela interrogação. Eu mesmo colocava, como é que o Palmeiras vai fazer? Mas o Pipero fez um comentário agora, e parece que todo mundo concordou, é que a presença do Endrick, com o tamanho que o Endrick ganhou, a adaptação do Endrick, para que ele fosse a estrela do time, dependia de uma série de mexidas táticas, inclusive de jogadores com posicionamento como o Rafael Veiga, um jogador importante. Depois que o Endrick saiu, aquela dúvida, como é que vai ser o Palmeiras? A verdade é que o Palmeiras está jogando muito bem. Talvez até melhor do que quando estava dependendo só de um único jogador, que é um jogador acima da média, extraordinário. Pode acontecer isso? O Palmeiras ficar mais ajeitado taticamente sem o Endrick? Pode, porque eu acho, Flávio, que o Palmeiras estava criando um vício de jogar a bola para o Endrick também de qualquer jeito. Porque aí que está o negócio. Se o Rafael Veiga estava mal, isso significava que o Palmeiras não tinha criação de jogadas. A gente criticou o meio-campo do Palmeiras quase que o semestre todo. Ora, se não tem criação de jogada, a bola vai chegar muito mais quebrada para o Endrick. O Endrick recebia bola suja o tempo todo, para ele brigar lá no meio da defesa e seja o que Deus quiser. Agora não. Então agora volta a ser o Palmeiras mais parecido, por exemplo, com o Palmeiras nos melhores momentos do ano passado e principalmente de 22. E em relação ao Dudu, eu queria chamar a atenção para uma coisa, já falei isso várias vezes aqui. O Dudu fazia um 23 ruim. O Dudu tinha feito poucos grandes jogos em 2023 antes da contusão. Eu me lembro, por exemplo, da segunda partida final contra o Água Santa e alguns poucos momentos aí fora isso. Ele não era mais um atacante em grande fase naquele momento. Claro que a gente tinha toda a expectativa do Dudu em algum momento voltar a ser o Dudu. E muitas vezes o Dudu jogando mal era, afinal de contas, o Dudu, melhor do que outros. Mas, se a gente considerar que o Dudu alcance aquela média de atuações de 2023, aquilo já não seria suficiente para ele ser titular hoje. Então, por isso que eu acho que ele vai ter um longo caminho para recuperar o status aí de titular indiscutível. A verdade é que o Palmeiras, com todas as dificuldades, está a um ponto do líder. Esse é o negócio. Com todos os problemas, com crise, com... 3 derrotas no ano. Pois é. Está colado no líder.